Vamos então começar aqui a mensagem do Senhor. E hoje eu quero falar a vocês sobre as utilidades que eu percebo da palavra de Deus, que ela é boa para te ajudar em várias coisas. A palavra de Deus, ela tem o cunho de abençoar você e o porquê que a cada manhã nós a estudamos. Porque ela tem o objetivo de ajudar você em vários aspectos da sua vida. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Cinco principais utilidades que eu percebo da Bíblia para a vida do crente. A Bíblia diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Olha só como o texto bíblico trouxe várias habilidades, várias utilidades da Bíblia, a palavra de Deus aqui, para todo mundo usar. Sabendo disso, eu começo falando a vocês que hoje a gente vai conseguir aprender desse texto que a gente acabou de ler aqui sobre essas habilidades que a Bíblia diz que ela tem, que ela pode ser útil a nós. Paulo também declara que toda a escritura ela é inspirada por Deus e dentre as várias teorias acerca das escrituras, no que ela pode nos inspirar, nos ajudar, nós acreditamos na escritura inspirada por Deus para nos ajudar aqui, para nos abençoar. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus e o apóstolo afirma o seguinte: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, as escrituras aqui, elas são úteis, e eu estabeleci com base no texto e quero conversar com vocês sobre isso. Primeiro, ela vai te ensinar. Então, você que é débil, que não consegue, que não sabe as coisas ainda, a Bíblia tem esse objetivo de ensinar você. Depois, ela vai te repreender. Por isso que às vezes algumas palavras que eu falo para vocês têm o objetivo aqui de repreender você, de exortá-lo, dizer a você aquilo que você deve fazer, que você deixa de estar fazendo. A Bíblia também declara que ela serve para correção, para educação na justiça, para aperfeiçoar você e habilitar você, o ser humano, aquilo que Deus quer. Bem, primeiro item que eu quero estabelecer é que ela é útil, que a Bíblia ela é útil para o ensino. O que que ela faz tanto que ela nos ensina? A primeira utilidade que eu percebo aqui é do aproveitamento das escrituras como alguém que pode te ensinar. As escrituras, elas têm o objetivo de ensinar você. Ensinar é o mesmo que educar, instruir na doutrina. Então a Bíblia tem esse objetivo de ensinar você. Penso eu que você deveria gastar mais tempo em buscar os ensinamentos da palavra de Deus. Por quê? Porque você julga ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, diz Cristo. Jesus ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a função básica e primordial das Escrituras é ensinar o homem no caminho da salvação. Essa é a premissa básica dela. Ela quer te ensinar no caminho de ser salvo. Pastor, como posso obter a salvação? Pastor, onde eu estou errando e perdendo a salvação? Nas Escrituras é que você encontra. Por isso a importância de ir até ela e receber dela a fonte da vida eterna. Também eu percebo que Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, o Senhor disse a Israel algumas coisas acerca da palavra de Deus. Veja o que ele disse: pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atraí-as por sinal na vossa mão, para que estais por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas,
assentado em vossa casa e andando pelo caminho, e ao deitar-vos e ao levantar-vos. A Bíblia precisa estar em todo o ambiente. Por exemplo, agora nas fases iniciais das crianças, aqui em casa nós acabamos rodeando os meninos tudo com Bíblia. Como é que é isso? É, ele tem que estar fazendo provérbios, os dois meninos, eles estão fazendo provérbios junto comigo. O Pedro está lendo agora, Pedro já está no quinto capítulo do Peregrino, que é o livro que a Ellen White indicou lá nos escritos dela, né? Ela acha que esse é um livro muito bom. E eu comprei um livro de 1800, lá vai Pedrinha, é, e o Pedro está lendo isso daí. Os meninos também, eles vão assistir alguma coisa, nós colocamos desenhos bíblicos em inglês para eles. Se eles vão assistir, a gente controla o que vai ser assistido, eles assistem desenhos bíblicos em inglês, porque aí eu consigo abençoá-lo em duas funções. Uma, que é a palavra de Deus, né? E outra é o inglês. Então, o que acontece, irmãos? Eu estou rodeando eles à luz da palavra, falando para eles da Bíblia, ao deitar, ao levantar, ao caminhar pelo caminho, se levantando, falando aos seus filhos, ensinando em todos os momentos. Por quê? Porque essa é a fase que eu tenho para ensiná-los. Não vai dar para ensinar os meninos depois que estiverem maior. Toda a energia que eu não gastar aqui, eu vou ter que gastar 3 vezes mais depois. Então, agora é o momento de fazer. Sei que não é fácil, você que tem filho pequeno aí, nunca é fácil, mas é o que o Senhor pede para você. Também eu percebo que a Bíblia, ela te ajuda te ensinando, porque Provérbios capítulo 8 versículo 10 diz assim, ó: Aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Então devemos aceitar o quê? O ensino mais do que a prata e o ouro. Será que você tem gasto, investido tempo nas escrituras, ler a palavra mais do que qualquer outra coisa, porque você vai julgar nela que ela vai te dar mais lucro do que a prata e o ouro. Lembra que Provérbios deixa claro que se você buscar sabedoria, e aqui está dizendo as escrituras, né, a Bíblia, a palavra de Deus, se você buscar a sabedoria, o que que vai acontecer? Não virá sabedoria sozinha, a sabedoria virá com quem? Vem ela e vem também o ouro e a prata. A sabedoria vem com um monte de coisa. Então, busque a sabedoria, busque a palavra como algo que vai te ensinar mais do que tudo. O que eu estava falando? Eu estava falando com o Pedro, era com o Pedro? Sei lá, eu acho que era com o Pedro, meu filho. De que nós temos que amolar o machado. E eu perguntei para ele, Pedro, uma pessoa que só trabalha, que só está lá, pá, pá, batendo, e não amola o machado, e outra pessoa que está amolando o machado, estudando como você está estudando, fazendo isso aqui, amolando o machado. Quando a pessoa tiver com o machado bem amoladinho, que ele for cortar as árvores lá, quem vai ganhar? Aquele que está o tempo todo batendo, mas o seu machado não está amolado, ou aquele que está ali com o machado amolado? Quem é que vai ganhar e vai cortar mais rápido? Aí ele falou: Ah, papai, eu acho que é a pessoa que está com o machado amolado. E, de fato, você acertou. A pessoa que estuda a palavra, a pessoa que se especializa, a pessoa que busca o conhecimento, a pessoa que busca sabedoria, ela vai ter uma velocidade maior, vai andar mais rápido do que aquele que está o tempo todo trabalhando. Ai, mas ele vive trabalhando, aí sai de manhã e corre para trás, e não sei o quê, não sei o quê. Mas ele acaba não recebendo a glória, por quê? Porque ele não amolou o machado, ele não buscou a sabedoria. A Bíblia está dizendo hoje para ti que você precisa buscar ela como fonte de luz para ti, como fonte de ensino, porque se você aceitar os ensinos que ela tem a propor a você, a Bíblia, ela se coloca como uma espécie de pessoa aqui, e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Se você buscar sabedoria antes da prata, antes do ouro, você vai receber o ensino que ela tem para te dar. Também Provérbios declara: ouve o ensino, seja sábio e não rejeite.
Mais uma vez, o texto bíblico fala para você para ouvir o ensino, ser sábio e não rejeitar a sabedoria aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o quê? Para o ensino. A Bíblia também está dizendo que as escrituras elas são úteis para repreensão. Então, talvez, quando eu abrir alguns textos bíblicos aqui, eu vá chamar a sua atenção. Eu vá dar o puxão de orelha na sua vida para lhe colocar na rota certa, para lhe mostrar o caminho de luz que é iluminado, o caminho que vai te levar para o local onde Deus quer. Por que eu faço isso? Porque a Bíblia também é útil para o quê? Para o ensino e para a repreensão, exortação. Ela é útil justamente para isso. A repreensão é o ato ou o feito de repreender, admoestar e de corrigir aqui. Sabe, Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao 12 diz assim: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Ou seja, quando eu chamo a atenção dos meus meninos aqui, eu não penso em chamar a atenção para destruir a vida deles. Quando eu dou as palmadas nele, eu não penso em fazê-lo para destruir os meninos, não. Eu o faço para repreender e colocar na rota. Veja o que o texto deixa claro ao nos dizer: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Quando Deus disciplinar você, quando você estiver passando por alguma situação por consequência de suas péssimas escolhas, é uma reprimenda do Senhor, é uma repreensão de Deus. E por isso, não fique chateado. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor nem enfade da tua repreensão. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus repreendendo o seu filho porque ele te quer muito bem. Eu prefiro, às vezes, irmão, ser repreendido pelo Senhor do que ser repreendido pelas pessoas. Por quê? Porque Deus, às vezes, é amoroso conosco. Sempre ele é amoroso. Ele quer que dê certo o negócio. Mas, às vezes, os seres humanos, quando vão repreender você, muitos deles não querem que dê certo. É mais para humilhar, outros é mais para se sentirem por cima, outros têm problemas emocionais, psicológicos, e por isso acabam pisando nos outros. Então peça para Deus educar você. Peça para Deus colocar as palavras certas em sua boca. Peça para Deus te dar o discernimento. Peça para Deus te dar a segurança de andar na senda do bem. Como posso fazer isso, pastor? Quando você está buscando a palavra de Deus, ela é útil para te ensinar. Eu ainda proponho a vocês, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, o seguinte: Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha só como a palavra diz, a Bíblia, ela é útil para repreensão, para aqueles que estão vivendo em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. A Bíblia, às vezes, vai falar claramente para você, às vezes até na frente dos outros, para que os outros que estão vendo a reprimenda que foi dada a ti, já nem faça um negócio. Você vai se tornar um testemunho da palavra de Deus. Então, às vezes, você vai pensar, pai, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Até para abençoar outros. É, a Bíblia ela é útil até nisso. Provérbios 27, versículo 5 está escrito: Melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é você ter uma pessoa que é seu amigo, que te chame a atenção, que te faça uma repreensão franca, do que ter aqueles bajuladores ao seu redor, que no seu lado, eles falam muito bem de você, como é que o texto bíblico diz aqui? Amor encoberto. Eles falam muito bem de você, eles estão ali, mas por trás eles estão ali com foguinho, eles estão queimando você, eles estão querendo destruí-lo. Bem, a Bíblia, ela vai ser a pessoa mais clara para ti, para falar na tua cara que você está em pecado, que isso é errado, que você tem que voltar para o caminho certo, do que ficar, ai, você é melhorzinho, você não sei o quê, e quando você virar as costas, isso daí é um carniça, isso não vale nada, e por aí vai. Sabe, aqui no Brasil a gente tem um programa chamado Patrulha da
Patrulha não sei o quê. Eu assisti quando era menino. E aí tem o Coxinha e o Doquinha. São dois fantoches que esses dois, o Coxinha é um camarada que ele na sua frente está ali. Ô, minha autarquia, você é um caminhão de alicate, você é o melhor que existe, você é muito bom, blá, 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 blá. E quando a pessoa vira as costas, isso não vale nada. Ele não sei o quê, e tal, papapá, pupu. E parece ser muito da cultura, esse programa acaba mostrando muito da cultura brasileira. Por quê? Porque muitos de nós acabamos tendo a síndrome do vira-lata, que a gente sempre pensa que o de fora é melhor e a gente não dá valor aos nossos aqui. E sempre criticamos os nossos aqui, sempre criticamos os nossos heróis, o empreendedor e por aí vai. Ontem, ontem quem foi? Foi a Deni, não sei, a Deni tá, não sei se ela está aqui. Ontem, a Deni estava na igreja e a Deni falou para mim, falou para a igreja: irmãos, o Milton vai passar aqui, vai passar lá na Flórida. A gente falou: eita, vai passar o irmão Milton e tudo. A gente pensou até que era um irmão. E aí, vamos orar. Eles oraram lá para o pessoal da Flórida e tudo mais, porque o furacão ia passar e papapá, pupu. E aí a gente até na hora falou, rapaz, e ela estava até falando, olha, e os brasileiros ficaram lá, pastor, mandaram sair, adivinha quem ficou? Os brasileiros. Aí eu falei, Dene, se o brasileiro conseguiu sobreviver ao Lula e os negócios aqui, os BO no Brasil, tu acha que não vai sofrer um furacão? Não vai resistir ao furacão? Ah, vai resistir. E de fato, os brasileiros, se foram de fato eles um dos poucos que ficaram ali resistindo, é porque nós temos essa gana de, ao viver no nosso país, já vermos tantas coisas que o país passou, e o que vem já não é tanto problema. Para uma outra nação que nunca passou por uma dificuldade, quando tem uma catástrofe, quando tem um problemão ali, eles se sentem muito mal. Mas no nosso país, a gente já passou por muita coisa. A gente já passou por plano cruzado, a gente já passou por plano cruzeiro, a gente já passou por inflação, que os caras têm que ir correndo para poder ir remarcando e comprar as coisas. Ah, irmãos, passar por algumas dificuldades parecem não ser tão grande. Por quê? Porque nós já fomos treinados. E o brasileiro é um povo peculiar no mundo inteiro. É um povo resistente, é um povo amigo, é um povo que abraça todos. O brasileiro, onde vai, em qualquer cultura, ele é bem quisto. Nós não temos guerra com os outros. Pode ver que tanto o brasileiro, quando vai à América ou quando vai para o Oriente Médio, se olha o brasileiro com um olhar muito bom, diferente do americano. Quando o americano vai para o Oriente Médio ou quando vai para outro lugar, o americano tem que ter todo medo, porque muitos dos outros países têm raiva dos americanos. Então, quando você diz brasileiro, Brasil, Pelé, não sei o Ronaldinho, camisa amarela, aquela coisa, o pessoal, é um fato. Nosso povo tem uma resiliência. E aonde você pode conseguir isso, se não na palavra de Deus que te ampara, te acode, te une, te ajunta? Eu percebo, irmão, que a repreensão franca, de acordo com o texto bíblico, ela de fato ela é muito melhor do que esse amor encoberto, como diz Provérbios, de alguém ficar ali afagando você, mas por trás querendo te fazer mal. Também percebo que Eclesiastes capítulo 7, versículo 5 diz o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Sabe, tem gente que não gosta de ouvir repreensão, porque não é sábio. Porque se o camarada fosse sábio, ele gostaria de ouvir alguma repreensão, ele entenderia a repreensão, ele abandonaria seu pecado. Mas quando você chama a atenção de algumas pessoas, às vezes, eu avalio se eu vou chamar a atenção de algumas pessoas. Até mesmo quando chamar a atenção tem que ter um certo jeito, dependendo da pessoa. Uma vez eu fui chamar a atenção de uma certa irmã que eu gosto muito, e a irmã pipocou. Fiquei calado, falei, irmã, tudo que eu falei, eu não tiro nada. Faça o que a senhora quiser com isso. Como seu pastor, estou te aconselhando naquilo que eu julgo ser correto. Estou te falando, só estava eu e ela, naquilo que eu julgo ser correto e tudo mais. Mas lembre-se, pelo fato de termos a amizade, pelo fato de gostar de sua família, não será o fato de que eu não vou repreendê-la quando eu achar necessário. E neste caso,
eu acho necessário a senhora corrigir a rota acerca do menino lá, porque não faz sentido isso e tal, e tal, e tal. Aí fui falando. Ela ficou espoletada, durou uma noite e vida que segue. Sabe, irmãos, o fato de ser amigo, o fato de ser pastor, e às vezes, para nós pastores, é complicadíssimo. É sabido que pastor tem eu acho que o cara que tem a vida mais solitária é o pastor, porque eu posso ser amigo de todos, mas nem todos poderão ser meus amigos. Como é que é isso, pastor? Não posso me confidenciar, não posso falar algumas coisas, não posso falar algumas dores, algumas tribulações que passo. Por quê? Porque alguns irmãos não entenderão. E eu já tomei na cabeça de alguns irmãos que são sem noção, que quando falei as coisas que pensava ou que estava passando, aquilo ali se tornou um ponto de traição. Eu lembro, qual é o nome daquele pastor, rapaz? Pastor aí da América, brasileiro, toma conta de uma igreja aí, esqueci o nome dele, é um senhor. Esse pastor, ele está sempre na internet aí. E ele estava falando para mim, para mim não, né? Tava falando no vídeo lá, que ele já foi traído algumas vezes, que quase que o faz abandonar o ministério. Ele já foi traído não pela família dele, mas pelos irmãos da igreja, que ele já tinha pensado, tem lá um sermão que ele pregou, e ele até quis abandonar o ministério. É um fato, irmãos, de que existem pessoas que não são francas com você, mas por trás elas te fazem mal. Por isso, melhor é ouvir a repreensão, melhor daqueles que são sábios do que ouvir a canção do insensato. Ou seja, o insensato vai te trair porque ele vai te fazer uma canção, mas de fato ele quer destruir você. A Bíblia também declara de que ela mesma, ela é útil para correção, corrigir e endireitar o que é torto, o que é defeituoso. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus e ela corrige e endireita o caminho tortuoso do crente. Hebreus capítulo 12, versículo de 5 a 7 está escrito: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao filho a quem recebe. Hebreus 12, versículo de 5 a 6. É um fato, irmãos, de que o texto bíblico deixa claro aqui que não é para ficar você desanimado, nem desmaiar quando você for reprovado pelo Senhor, porque ele não faz para te destruir, ele te corrige para te fazer alguém melhor. O que é isso? Problemas. Os problemas não são para te destruir, os problemas são para te fazer alguém melhor. É esse o fato. Vejam que a Gálatas capítulo 6, versículo 1 está escrito: Irmãos, se alguém for repreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Guarda-te para que não seja também tentado. Ou seja, quando for corrigir alguém, tem que ser com espírito de brandura. Tem gente que fala, eu falo é mesmo, pastor. Já viu aquele pessoal assim? Eu falo mesmo, pastor. Não tô nem aí, eu falo mesmo. Só que o irmão não o faz com espírito de brandura. E ele acaba explodindo a ponte e não consegue acessar o coração. Por exemplo, se você é muito rude com seu filho, se você pode até ser rude, mas se você não tiver o outro lado de ser carinhoso, de ser amoroso, de dizer eu te amo, de abraçar, você vai acabar criando um bicho do que criando um ser humano. E você poderá explodir a ponte que acessa ao coração do seu filho, acessa ao coração da pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes você até o repreende, faz as coisas do jeito certo, faz as coisas certas, mas acaba não fazendo do jeito certo. E nós brasileiros temos muito isso, que a gente precisa que seja do jeito certo. É a nossa cultura. Você pode chegar, mas se você chegar muito rude, se você chegar com muita tranqueira, ali você vai acabar maltratando a pessoa em vez de salvá-la. Será que às vezes boa parte dos problemas que você sofre é porque você tem problema no jeito e não no conteúdo? Eu sei que às vezes quando eu prego aqui, eu já externei isso para vocês, eu tenho um estilo de pregação, é o meu jeitão de pregar.
meu caipirão e tudo, é meu jeitão de pregar. Eu não consigo, não consigo não. Eu ainda não estudei, não fiz para pregar ali mais suave, mais gostoso, mais algodão doce. Sabe, queridos, essa é uma dificuldade que talvez você tenha por causa da sua criação. Você às vezes acaba explodindo quando deveria falar manso. Você às vezes deveria falar, mas você acaba ficando calado. Você deveria chamar a atenção e vai deixando passar, e aquele bichinho vai se tornando um monstro dentro da sua casa. Você não sabe o que fazer mais com aquele elefante branco, porque seu filho está fazendo assim, porque seu esposo está agindo desse jeito, porque o patrão já lhe trata dessa forma, porque você não corrigiu na época. É um fato de que a Bíblia vai te ensinar isso, o processo de correção, e você tem que aprender, tem que falar com o espírito de brandura, diz a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz o seguinte: pregue a palavra, ensine, quer seja oportuno, quer não seja. Corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. Ou seja, eu tenho que exortar, eu tenho que falar, mas eu tenho que ser paciente. Tem algumas pessoas que estão passando ainda pelo deserto. Tem gente que está passando ainda pelos 40 anos do deserto e vai morrer. E eu estou vendo o irmão morrer e deixo o irmão morrer. É isso. Por quê? Porque você tem que ter paciência com algumas pessoas. Tem que ver, ela tá errando, mas o irmão não desenrola, não abre nem oportunidade para fazer determinadas coisas. Bem, Isaías 4, versículo 2 está escrito: ele julgará entre todos os povos e corrigirá muitas nações. Ou seja, a Bíblia é útil para o quê? Para corrigir, porque Deus vai corrigir muitas nações. Ela também serve para educar você. Nesses poucos minutos que me restam, eu vou terminar essas duas palavras do verso e com isso eu encerro o sermão de hoje. Ela é útil para o quê? Para a educação na justiça. É o que o texto bíblico nos diz. Educar é o mesmo que instruir. As escrituras, elas são proveitosas, irmãos, para instruir você na justiça de Deus. Por isso que Provérbios 6, versículo 23 diz o seguinte: está escrito: o mandamento é lâmpada, e instrução e luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, são como se fosse luz que vão iluminar seu caminho. Agora, a correção que esses mandamentos nos dão é como se fosse o caminho para te levar à vida. Então, não rejeite a correção do Senhor. Mesmo que alguém venha corrigir você, seja sábio em aprender com essa correção. Eu falo mais a vocês e declaro que Provérbios 9, versículo 9 está escrito: dá a instrução. O que a Bíblia faz? Ela dá instrução ao sábio, e ele se fartará, ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Ou seja, a Bíblia, ela ajuda a você que é sábio se tornar o quê? Mais sábio ainda. Mas aquele que não é sábio, aquele que não tem ali a destreza da sabedoria, a Bíblia também vai fazer você crescer em prudência, vai ensinar você a ser justo. Então, busque a palavra de Deus, busque a orientação, sabe, irmãos? Provérbios ainda, ou melhor dizendo, Salmo, capítulo 119, versículo 142, o salmista diz: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dai-me a inteligência deles, diz a palavra. Ou seja, eterna é a sabedoria dos testemunhos, e é preciso dar inteligência para que você viva bem. Colossenses capítulo 3, versículo 16 também declara, eu botei muito texto hoje aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Mais uma vez, nós percebemos a palavra de Deus educando você na justiça, ensinando você no caminho que deve andar. Então, se aproprie da palavra. Seja um obreiro que sabe utilizar muito bem a palavra. Seja alguém que está estudando, buscando a palavra. Senão, você vai ser passado para trás. Você não vai conseguir ver além dos seus olhos humanos. Eu, mais uma vez após outra, nos sermões dos anos, eu tenho algumas propostas temáticas que eu faço aqui, eu vou pulando sobre o ensino da palavra. Porque às vezes nós pregamos muitos sermões, né, e tudo, e a igreja tem muita coisa,
Só que eu sempre tenho que pegar minhas ovelhas e puxar elas para o quê? Voltem para a palavra. Mais do que as músicas, os louvores, esses sermões são muito bons. Eu quero, a cada 3 meses, eu faço um sermão sobre fazer os nossos irmãos voltarem para o quê? O estudo da palavra. Voltem para o que Deus quer. Eu sei que você pode ali muito bem comprar comida numa loja de conveniência, numa lojinha dessas aí. Mas comida para sustentar a família, você não deve ficar fazendo compras nessas lojinhas. Você vai comprar onde? No mercado grande, no supermercado. Você vai comprar a sua comida que vai abastecer sua casa nesse local. Eu sei que você pode ter vida espiritual num filme cristão que você vai assistir, numa música boa que você vai ter, numa conversa cristã, num sermão como esse que estou pregando a você, mas você deve alimentar-se, sustentar sua família não dessas coisas. Você deve sustentar sua família do quê? Da fonte da vida, que é a palavra de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque hoje em dia parece que tem um monte de irmão que vive só assistindo sermão. Esses são os papas-sermões. Eles estão sempre assistindo sermões, bons sermões, está tudo certo em você assistir, ter uma perspectiva disso. Só que quando você assiste o meu sermão aqui, você vai beber da fonte da Bíblia, porque eu cito os textos bíblicos, mas passa pela minha cabeça. Só que o que eu quero é que você tenha suas próprias conjecturas. O que eu quero é que você tenha a sua própria integração sobre o texto bíblico. Então, como a profetisa diz, eu sou a luz menor que guio as pessoas aonde? A luz maior que é a palavra de Deus. Os sermões, as músicas, conversas cristãs, filmes cristãos não devem ser o ambiente que vai alimentar a sua vida, mas sim fazer você voltar para a palavra. Por isso que a cada 3 meses eu trago um tema sobre esse de voltar para a palavra, porque ela é útil para você, para educar você na justiça. Eu termino dizendo aqui que a palavra de Deus, ela é útil para aperfeiçoar você e habilitar o homem de Deus. Ou seja, você já é conhecedor da palavra, então leia novamente. Por quê? Porque ela vai lapidar você. Ela vai aperfeiçoar você. Tem coisas que eu leio no texto, anos depois eu faço a mesma coisa e parece que são coisas novas que eu acabo percebendo no texto bíblico. A Bíblia, ela é útil para aperfeiçoá-lo. Veja o que ela mesma declara. As Escrituras Sagradas são úteis e proveitosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda boa obra, como diz Salmo 119, versículo 96. Veja o que ele declara. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ou seja, toda perfeição humana tem o seu limite, mas o mandamento de Deus é o que? Ilimitado. Você vai ter fonte enorme. Eu tenho aqui pregado a vocês, ao longo desses 2 anos que eu estou aqui no Go Six com vocês aqui, indo para o terceiro ano, é, irmãos, temos pregado aqui a palavra de Deus como fonte do quê? De inúmeras oportunidades que a Bíblia dá ao ser humano. É um fato de que Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito: aquele que todos cheguem, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a Bíblia quer que você chegue à perfeição da plenitude da estatura de Cristo, da plena e perfeita maturidade, a varonidade aqui, porque tem muito irmão que não é maduro, mesmo sendo crente, tem, sei lá, 40 anos, é irmão imaturo. A Bíblia vai te trazer essa maturidade, ou seja, a perfeição varonil, aqui o conhecimento pleno do Filho de Deus. Eu sei que Deus é bom, mas como é que eu faço para entender o Senhor, o conhecimento dele pleno, quando eu estudo a palavra? Colossenses capítulo 1, versículo 28, está escrito que devemos advertir as pessoas através da palavra de Deus, ou seja, ela vai nos aperfeiçoar. Como é que ela faz isso? A todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, Deus quer aperfeiçoar você, e Deus vai fazer essa perfeição de que forma? Quando você estiver estudando a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 4, também descrevem isso quando declaram: ora, a perseverança deve ter ação contínua, para que sejais perfeito e íntegros, em nada deficiente.
Deus chamou você para ser o quê lá no Jardim do Éden? Governante. Você lembra disso? Para que você governasse sobre todas as coisas. Será que existem coisas que você deveria estar governando e não está? Será que você deveria estar governando muito bem sua casa? Será que você deveria estar governando sua saúde? Será que você deveria ter o autogoverno aí? Será que você deveria, mais do que pensar nos governos externos, aqui você deveria pensar em você governar a sua própria vida, porque às vezes quem manda nela é seu patrão, às vezes quem manda nela são outras pessoas e não você? Bem, o texto bíblico declara que a Bíblia ela é útil para te ensinar a ter esse governo. Por isso, eu termino deixando você no último versículo. Salmo 19, versículo 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro daquela musiquinha que a gente cantava na coisa das crianças, né? A lei do Senhor é perfeita, perfeita, perfeita. Sei lá, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. A gente cantava isso daqui na salinha. Sabe, irmãos? A palavra de Deus nos inspira e nos fala. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos exorta, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos educa, ela nos aperfeiçoa, ela nos habilita para toda obra, para toda boa obra de Deus. Que você tenha a palavra de Deus como fonte da sua vida, mais do que as mensagens, os cânticos que nós temos em nossa igreja, mais do que as mensagens que você ouve, mais do que o ambiente cristão. Eu quero que você, querido irmão, e nossa ovelha aqui do Gol Six, volte-se para onde? Para a palavra de Deus. Estude, porque é nela que você vai encontrar o quê? A vida eterna. É na palavra de Deus que você vai encontrar a pérola de grande preço. Como diz a parábola, o cara vendeu tudo para poder comprar aquela terra que não valia nada. As pessoas chamaram ele de louco. Ele é doido. Vendeu toda a sua casa, seus bens para comprar aquela fazendinha que não vale nada. É que quando ele foi plantar, ele encontrou naquela fazenda um grande tesouro. E você vai encontrar na Bíblia um grande tesouro. Tem gente que não lê porque acha que a Bíblia não tem esse grande tesouro. E por isso que não lê. E por isso que não a estuda. Mas você que sabe que a Bíblia tem esse grande tesouro e por isso que estamos trazendo você de volta para a palavra, venda tudo que você tem. Faça tudo que você tiver que fazer para estudar a palavra. Por quê? Porque as outras coisas não têm tanto valor quando você encontra essa terra muito fértil, que é a palavra de Deus. Ela vai corrigir alguns problemas emocionais que você tem. A palavra de Deus vai te ajudar a educar você, seu filho, sua família. A palavra de Deus vai atrair o Espírito Santo, a luz de Deus para dentro da sua casa. A palavra de Deus vai te ajudar ali a educar a sua própria vida e ter, como ela mesmo diz, eu não coloquei mais um texto bíblico, a palavra de Deus ela é como se fosse uma lâmpada para iluminar o caminho. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Mais um texto bíblico que me veio na cabeça aqui. Ou seja, tem que até colocar isso aqui. Mais uma vez a gente percebe que a Bíblia é essa fonte de luz. Quer você ter luz? Quer você enxergar além dos seus olhos? Então volte-se para a palavra. Será que este não é o seu pecado? Por isso que eu estou chamando sua atenção. Que você faz um monte de coisa, mas você não estuda a palavra, você tem tempo para assistir seu vídeo, você tem tempo para assistir suas coisas, você tem tempo para ficar no celular, você tem tempo para fazer um monte de coisa, mas você não tem tempo para estudar a palavra. Será que este não é o seu pecado? Porque se você julga ter nela a fonte da vida eterna, então você não está acessando a fonte da vida eterna. Por quê? Porque você tem tempo para tudo, menos para o principal, que é a palavra do Senhor. Que Deus ajude você, que essa palavra, que foi uma palavra de exortação e tentei fazer com o maior amor possível, seja uma palavra de edificação sobre sua vida, onde você vai buscar voltar-se para a palavra, porque ela é fonte para a sua vida. Faça o ano bíblico. Busque fazer o ano bíblico. Comece por um lugar. Vou te dizer para o lugar que eu começaria. Comece pelo livro de Provérbios. É, pelo menos é o que eu estou fazendo, né? Comece pelo livro de Provérbios. Porque Provérbios de Salomão vão te ensinar algumas coisas que outro lugar na Bíblia não vai te ensinar. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que a graça edificadora dele o aperfeiçoe. Vamos orar.